Estamos aqui, eu, o famoso Guizinho da Madá. E eu, Thiagueira da Quebrada. Tiaguinho do Beat tá aqui, maluco pesado, hein? Ainda não. Chambra. Tô aqui tomando um café que tem mais leite condensado do que café. Poxa, e tem café em leite condensado, né? E leite condensado Não, café? você não viu aqui. Quando eu fui pedir, a mina sacou do... Como é que chama? Leite... Aquela marca de leite lá, sei lá. Tem leite condensado. Leite moço? Itativas, alguma coisa assim. Itatiaia, né? Sei lá. Mano, virou Itatiaia aqui até a metade e depois botou o café. Eu falei, rapaz, se for pra fazer isso, fazer em casa. Mas qual que é, cara? Você pediu aquele café do... O famoso moca, tio. Não, você pediu o café da diabetes, né, tio? Acho que foi, tio. Meu diabético pra nós. Minha boca tá enchendo d'água, acho que eu sou diabético. Tá num shopping aqui que tem um restaurante muito bom, inclusive. Eu nunca fui, mas deve ser muito bom, porque é um restaurante italiano e não tem ninguém no restaurante. Tipo, ele ter gravado lá, inclusive. Então deve ser muito bom, né? É. Não tem ninguém. Tratoria. O que quer dizer tratoria? Deve ser um tipo de massa. Uma marca de trator. Hoje o assunto é retrospectiva. Retrospectiva do que, o Guizinho da Madá? Geralmente, quando a gente fala de retrospectiva, principalmente no que diz respeito a gente está acostumado a ver em jornalismo, que é a retrospectiva do quando chega o final do ano. Eu falei que a gente está em 2018, já falei. A gente chega no final do ano e todo mundo faz aquela retrospectiva do ano todo. Mas a gente vai fazer diferente, meu parceiro. A gente vai fazer a retrospectiva dos últimos 4 anos. Foram 4 anos muito cheios de mudanças, né? Acho que para todo mundo, porque se você faz uma retrospectiva de 4 anos, muita coisa mudou. E se não mudou, acho que você precisa procurar algum tratamento, você deve ter depressão, uma coisa do tipo. Vou procurar levantar a bunda da cadeira, né? Tipo, fazer alguma coisa, porque 4 anos foi o tempo que eu fiquei na faculdade, por exemplo. Exato, já começando por aí. Em 4 anos, eu acho que é o tempo suficiente para você fazer qualquer tipo de mudança que você queira fazer. E nos últimos 4 anos, o nosso país passou por gigantescas mudanças. Mudamos muitas coisas que a gente jamais pensou que ia acontecer. Muitas coisas que a gente espera que não aconteça, podem acontecer. Lulito 2018, plástico. Pessoas voltando, pessoas indo. E aí eu achei interessante, na verdade, só uma pauta minha, que é fazer essa retrospectiva dos últimos 4 anos. De lá pra cá, o que mudou? E fazer uma reflexão sobre as coisas que mudaram, né? Então, como diria Tim Maia, vale tudo aqui. Vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. Enfim, a gente pode começar falando de 2014, porque eu tentei pesquisar assuntos de 2014 pra gente chegar aqui e fazer uma reflexão desses assuntos. Eu acho até que seria uma coisa legal, mas a gente vai ficar devendo isso, porque infelizmente não deu pra fazer. Mas quando a gente fala de 2014, não tem outra coisa que a gente não lembra, que não a Copa do Mundo, que foi no Brasil em 2014. Mas não vamos falar aqui de futebol, vamos nos ater a não falar de futebol, vamos nos ater a falar somente do que envolveu, acho que a Copa do Mundo, que quando virou o ano, todo mundo já começou a falar da Copa. Então, a gente tinha muitas pessoas que falavam que não ia dar certo, que ia ser um fiasco, que ia gerar muitos problemas. Muitos argumentos hoje a gente consegue comparar, tinham muitos argumentos pró e contra a Copa, que hoje a gente consegue ver quais que de fato são e quais que de fato não aconteceram. Um argumento é que a organização ia ser pífia, que ia ter muitos problemas, e hoje a gente viu que não. Apesar de tudo, a gente conseguiu fazer um excelente evento. Os problemas que a gente passou de entrega de obras e obras que nem foram entregues, foi sim de fato um problema de planejamento, mas não muito diferente do que aconteceram em países que antecederam o Brasil e países que sucederam o Brasil, porque a Rússia também está tendo vários problemas e não entregou várias obras ainda. Porém, isso beleza, isso não aconteceu, foi uma coisa que todo mundo bateu muito na tecla, porque a gente não ia conseguir fazer nada e acho que meio que a gente quebrou um pouco esse paradigma. Acho que a gente mostrou que a gente consegue fazer sim eventos, conseguiu matar um pouco esse espírito vira-latista de o Brasil não consegue organizar nada, não consegue fazer nada. A gente fez uma Olimpíada e uma Copa seguidos, eu acho que uma Copa e uma Olimpíada seguidas, eu acho que não sei quantos países do mundo já fizeram uma coisa dessa. Realmente foi um ano grande, né, pra evento. E engraçado porque a gente pensa, na verdade, esses eventos foram planejados para celebrar um bom momento que o Brasil vivia, né? O governo brasileiro da época buscou esses eventos, para trás desses eventos, porque já era um desejo antigo e também para celebrar
E para colocar a cereja do bolo do que era o Brasil naquela época. O Brasil naquela época... Vai chover. Já é. Na época que pegaram o nosso dinheiro e deram pra todo mundo, né? Enfim. Era dessas pessoas que achavam que era um evento muito grande pro Brasil no sentido de gasto. E na real eu ainda continuo achando. Porque assim, o Brasil ele tem uma dívida histórica imensa com países de fora, ele tem uma dívida enorme aqui dentro também, o que é engraçado você pensar que o Brasil tem uma dívida interna gigantesca. E dívida interna é um bagulho que eu não consigo entender, assim, tipo, ok, é normal você ter dívidas internas com empresas internas, etc, mas na minha cabeça para pagar isso é muito fácil, entendeu? E aí você olha pra minha cara dando risada, mas quando você pensa que o Brasil é um país que tem um PIB relativamente bom, já foi melhor, mas tem um PIB relativamente bom. Somos a 9ª ou a 10ª economia do mundo na época anterior a 2014, chegamos até a ser a 4ª. Exatamente. Mirando a 3ª, mas ainda somos a 9ª economia do mundo e a 10ª é o Canadá, então chupa Canadá. Sim. E Canadá também não é um país pequeno, né? Então já é algo de se... mas tem muita zona que não é habitável, né? Tem. Assim como no Brasil Quebec, também. Assim como no Brasil também não tem, né? Tem muita zona inabitada, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Já viajou de avião, meu nego? Não. Não? Então, mas você vai entender a seguinte situação. Sabe aquela máquina que pega a tua malinha, você põe na esteira e tua mala entra, ela sai lá do outro lado, bonitinha, tá ligado? Essa maquininha de mala? Eu comparo o Brasil com essa máquina. Agora eu quero ver a explicação disso. Porque o dinheiro entra e você não vê nada saindo. E quando sai, você fala, rapaz, mas saiu pouco comparado com o que entrou. Esse é o principal problema do Brasil. Então, vendo de hoje, eu não acho ruim. Na época eu achava, assim, ruim as construções que estavam fazendo. Sabia que muita coisa não ia ser utilizada e realmente se provou. Você vê como estavam as coisas lá no Rio, hein, cara? No Rio. Tudo abandonado, tudo sujo. Você tá falando antes ou agora? Agora. Depois que as coisas acabaram. Sim, o Rio hoje tá falido. Então, e é esse o problema, entendeu? Eu não, assim, para fazer dinheiro você tem que gastar. E eram 2 eventos turísticos enormes, então é natural você gastar dinheiro. Só que o problema é essa máquina aí, entendeu? Você põe o dinheiro, sim. E aí o que saiu, cara, saiu, assim, primeiro que saiu muita coisa mal feita, e segundo que saiu coisas que não estão sendo utilizadas. Isso tem um debate interessante, porque muita gente fala e falou, o Brasil gasta muito, olha o tanto que o Brasil gastou para sediar uma Copa, e olha quanto que a Inglaterra gastaria para sediar o mesmo evento. Você tá ligado? Que tem essas comparações, sim, né? Mas olha quanto que o fulano gastou, olha quanto que o Brasil gastou. É desleal por quê? Porque o que o Reino Unido precisa investir para a Inglaterra sediar uma Olimpíada ou uma Copa? Ele já tem infraestrutura total, já tem estádios, já tem vias, já tem transporte, já tem tudo construído e estabilizado. Não é de hoje, porque é um país muito antigo, então ele já tem essas coisas. Quando a gente fala do Brasil, a gente tem que ver que a gente não tinha quase nada. Então, obviamente que o nosso gasto vai ser maior, porque a gente precisa fazer as coisas para chegar num nível para aí sim poder atender esses eventos. Então, lógico, essa comparação não faz o menor sentido. Mesmo que você pegue, o Thiago fez um sinal aqui de país pequeno e tal, mesmo se essa comparação for de país pequeno ou de país grande, é a mesma coisa. Mas em proporções totalmente Sim, porque diferentes. Você pode ter um país pequeno, porque a África também é um país pequeno. África do Sul. África do Sul, tá bom. É um país pequeno, porém teve as mesmas dificuldades que o Brasil teve, até pior, porque também não tinha tanta infraestrutura assim para conseguir sediar um evento desse tamanho, mas conseguiu. Então, quando a gente compara os gastos, não é muito inteligente. Agora, de fato, realmente, a gente sempre teve esse problema no Brasil de entrar muito dinheiro e a gente não vê. Melhorou com o último governo? Vamos claro, tentar ser totalmente imparciais aqui. Tá bom. Mas assim, todo mundo é livre para fazer o que quiser, né, meu parceiro? Movimento Podcast Livre. Então o problema é que é o seguinte, para falar do Brasil de 4 anos atrás, não dá. Porque para falar do Brasil de 4 anos atrás, tem que falar do Brasil de no mínimo 6 ou 8 anos atrás. Porque é o seguinte, a época que Mr. Molusco pegou o Brasil tava com dinheiro pra caralho. Foi a época que tava altíssimo no PIB, tava entre as 5 economias do mundo, etc, etc. O que o cara fez? Pegou dinheiro e começou a distribuir. Veja bem, não sou contra políticas sociais, muito pelo contrário. Só que eu sou muito mais a favor de você dar oportunidades do que você dá o peixe já pescado.
E principalmente na época que ele entrou, dava muito para ter feito isso porque tinha muita empresa aqui no Brasil. Esse é o resumo que eu vou falar antes dos 4 anos que a gente está conversando. Ou seja, chegou nesses 4 anos, a gente estava bem? Não. Mas também não estava fudido. Entendeu? E aí entrou, o que aconteceu? Entrou Dilma com a mesma política. A gente sabe que a Dilma não fez porra nenhuma no sentido de estratégia, né? Ela estava lá ouvindo o conselho de várias outras pessoas. A gente vê pelos discursos dela que, mano, ela não tinha mínimo preparo para estar ali. Essa é a minha opinião e eu tô sendo imparcial. Na minha visão, estou sendo imparcial porque esse aí não é um problema que foi só dela, etc. Tá certo? Foi do Lula também. O problema é que o Lula ele é muito mais político. O Lula ele sabe ser político. Dilma não sabia. Nossa Senhora. Por isso que acabou acontecendo o que aconteceu. Bom, mas falando sobre o governo, né? Isso aí, dependendo de quem você perguntar, vai ter visões completamente diferentes. Óbvio que se você perguntar pro cara que tava lá na merda, que não tinha nada que comer e recebia ali os seus R$90 por mês, óbvio que pra ele melhorou, né? Só que você tem que ver que muita gente não saiu da linha de que tava, entendeu? Muita gente não saiu da linha da miséria pra ir pra pobreza, pelo menos muita gente não saiu da pobreza pra ir pra um grau maior. E nesse sentido, essa é a minha crítica, não tem como você sair dando dinheiro para todo mundo, entendeu? Porque uma hora o dinheiro vai acabar, a gente tem uma população majoritariamente hoje nova, daqui a algum tempo a gente vai ter uma população majoritariamente velha, tudo que a gente quer fazer de mudança de legislação, de previdência, de trabalhista. O ponto é o seguinte, a gente tem medo, a gente numa população geral, né, de maneira geral, a gente tem medo de mexer no que já está estabelecido e é necessário, entendeu? É necessário e é por isso que eu, Thiaguinho do Beat, eu prefiro me chamar de Thiagueira da Quebrada, né? Mas eu, Thiago, é isso que eu acho bom, que vem acontecendo de uns tempos pra cá, acho que de uns 2 anos pra cá, 1 ano pra cá, que é esse solavanco mais à direita, não mais à direita em si, naquele sentido conservador, que o brasileiro comum pensa de vai tirar meus direitos, de não sei o que lá, de não sei o que, mas esse pensamento mais de se a gente não fizer acontecer, não vai acontecer, se a gente não mudar algumas coisas, não vai mudar. E esse tipo de pensamento eu tô gostando que tá vindo, entendeu? E em partes, esses problemas que aconteceram de 2014 para cá, da Olimpíada, de Petrolão, de impeachment principalmente, isso tá fazendo a gente mudar, principalmente alguns jovens, a maneira que a gente pensa sobre política para mudar a situação que a gente viveu até hoje, né? Pelo menos de 98 para cá. Sobre sua retrospectiva, aí eu já discordo um pouco, porque eu sou a favor sim de você, vou falar de uma maneira bem chula aqui, mas você distribuir dinheiro para todos, eu sou a favor da renda mínima para todos. Eu acredito sim que era uma ideia legal, que muitos dizem que já vinha antes, a ideia do Bolsa Família e tal. Foi um truque do Litos, que ele pensa até hoje, ele tem a mesma visão econômica de você dando dinheiro para as pessoas, você está inserindo mais gente a participar da economia e você fica trazendo mais pessoas para a economia, você está trazendo mais dinheiro e fazendo a economia girar mais. E durante esse período, realmente isso funcionou e deu muitos benefícios para o Brasil. Começaram a ter muitas mais empresas, então, por exemplo, você tinha, vou dar um exemplo básico, você tinha um restaurante que vendia um prato a R$100. Inacessível para muitas pessoas na época. De repente, esse restaurante começou a ver que tinha muito mercado para explorar, porque tinha muita gente com dinheiro. O que esse pessoal começou a fazer? Começou a criar coisas mais baratas. Então, por exemplo, eu não vou fazer aquele prato fudido, porque senão eu não vou ter o meu custo, não vou ter meu lucro, mas vou fazer um prato menor que atenda a um preço de R$39, que atenda a um preço de R$10. Então você viu esse fenômeno muito acontecer naquela época e hoje, principalmente, por causa do empreendedorismo. Só para fazer um retrospecto. Agora, quando entrou a Dilma, ela basicamente veio com a ideia de manter o que já estava sendo feito, né? A gente não teve nenhum passo adiante, nenhum outro plano de governo para continuar. A gente teve, isso aqui tá da hora, isso aqui tá bacana, nós tá fudido, que eram as propagandas políticas da época, principalmente a do segundo mandato, que é o que a gente tá falando aqui dos 4 anos. Então ela vendeu um país que, de fato, estavam acontecendo as coisas que ela disse, mas ela escondeu também muitas coisas que poderiam
aparecer no futuro. E eu acho que o erro do segundo mandato foi justamente isso, entendeu? Foi negar o problema que existia, porque se a gente começasse a tratar o problema da crise naquela época, hoje a gente estaria melhor e ela também estaria melhor, não teria passado pelo que ela passou. Provavelmente ainda estaria aí. Provavelmente, talvez ainda estaria aí. Mas não, foi um governo que tentou prosseguir com as coisas que já estavam. Então, tipo, a gente vai estar crise, então vamos dar mais dinheiro para os outros, pra gente ter mais recursos, então aumentava o salário mínimo, aumentava a renda do Bolsa Família, aumentava tudo, mas via que não estava batendo. E aí a gente chegou até extremos. E quando foi sugerido a volta do imposto do cheque, né? Que seria aquele imposto cobrado em todas as transações bancárias. Sim. O que eu acho que foi um dos estopins para a gente ter as manifestações de rua que já vinham desde 2013. A gente teve o boom, principalmente aqui em São Paulo, no mundo todo. Ou no mundo todo não, principalmente aqui em São Paulo, depois no Brasil todo. Não, mas as manifestações brasileiras serviram de inspiração para várias manifestações mundiais, né? É, então, você falou não está errado. E já haviam muitas manifestações de pessoas, a população se revoltando com o governo atual. A gente teve a Primavera Árabe um pouco antes, outras manifestações também. Isso chegou no Brasil de uma outra maneira. Agora, quando chegou no Brasil, realmente, qual que era o fato? Falando agora das manifestações, o fato é que tinham pessoas descontentes com o governo, porque a água da crise já batia na bunda, tinha deixado de ser a famosa marolinha. Inclusive tinha a crise da água também. Começou a ter diversas crises. Sim, sim. E as pessoas começaram a apontar o dedo para quem estava governando. E quando eu falo governo, eu não estou dizendo só no âmbito federal, porque sim, quando a gente teve o efeito Lula, né, do PT se tornar aquele partido popular, o partido que venceu finalmente, vários outros municípios e estados começaram a eleger governantes do PT também. Sim. E aí o pessoal começou a falar, beleza, tá tudo errado aqui, eu vou apontar o dedo para quem? Para quem está no governo. Descontentes com essas propostas de aumentar imposto por causa da crise, descontentes com ver no noticiário que a gente estava chegando a um problema e que você não estava vendo nada para resolver esse problema, e você viu que ninguém resolvia nada. Então começou essa vontade de ir pra rua. Eu acredito, isso é uma visão minha, não estou falando isso baseado em nada, é que existia sim os direiteiros querendo tirar o governo do PT do poder, porque acredita-se que o segundo mandato, as eleições não foram tão limpas como deveriam ser, principalmente por causa da propaganda, principalmente por alguns esquemas da urna, que teve ou não vamos entrar nesse mérito, mas esse pessoal começou a se revoltar primeiro. Eu lembro que quando acabou a eleição no segundo turno, as pessoas que eram pró-Aécio na época saíram para as ruas aqui na Paulista, por exemplo. Logo em seguida, né? Num ato para defender e tal. Isso logo foi morto porque o próprio Aécio falou, foda-se, pessoal. Sim. Começou daí. Esse pessoal, eles não pararam, eles voltaram pra casa e quando viram que a situação tava pegando, olha lá, tá vendo, pau, e resolveu todo mundo sair de novo. Só que quando eles saíram, outras pessoas que também estavam descontentes, mas que não necessariamente são de direita, foram pras ruas também. Então a gente teve esse boom. Não quer dizer que todas as manifestações foram pessoas de direita. Mas ela começou com as pessoas de direita e aí todo mundo que estava descontente também foi para as ruas, muito baseado no que aconteceu em 2013. Porque uma das coisas que aconteceram em 2013 é que, apesar das manifestações não terem dado tanto resultado, que talvez também seja um estopim, o pessoal saiu naquela época, fez um puta reboliço e ficou de resolver e não resolveu, talvez o pessoal tenha ficado puto e tenha saído de novo. E esse pessoal gostou de se manifestar. A verdade foi essa, as pessoas gostavam de ir pra rua, mesmo às vezes sem saber o que aquilo ia dar, mas gostavam de, por um momento, se sentiram mais patriotas, entendeu? Com certeza, com certeza. Então elas já estavam acostumadas com isso, já não era mais um tabu sair pras ruas ou não, já era uma coisa normal. E aí começou as manifestações que a gente teve, muita gente se aproveitou disso e é o que gera debate até hoje. Foi as direitas golpistas, foi os conservadores, foi a igreja, foi não sei quem. Mas tinha muita gente ali que não dá pra você. Tinha até gente da própria esquerda. É lógico. Sim, entendeu? Então a gente teve esse fenômeno nas manifestações. E trazendo mais pro lado econômico talvez o impeachment tenha sido uma coisa boa. Mas a gente tem que ter a noção que o impeachment não é uma coisa boa para nenhum país. Eu acredito pelo menos assim. Não, fica feio, né? Internacionalmente fica feio. E até mesmo nacionalmente, entendeu?
Sabe por quê? Porque mostra, cara, desculpa, é a minha opinião, mas mostra a nossa incapacidade de saber eleger alguém. E mais do que isso até, mostra a incapacidade, a falta de bons eleitores, de bons candidatos, na verdade. Entendeu? Porque é o seguinte, eu votei no Aécio, não tenho vergonha de falar isso. E óbvio que hoje eu me arrependo. Porra, você vê aí o que o cara fez e ainda ser solto pela cúpula do cara lá e tal, isso aí deixa a gente putíssimo. Demais, entendeu? Demais. Só que é o seguinte, voltando um pouquinho no que você falou que a gente discorda, o problema não é você dar dinheiro, o problema é você só dar dinheiro, entendeu? O problema é você dar dinheiro, cara, é aquela velha tática stalinista, né? Dê migalhas que eles vão te seguir. Infelizmente, eu sei que é meio chato falar desse jeito, as pessoas entendem como meio que conspiratório e tal, mas infelizmente foi desse jeito. Fascista. Infelizmente foi desse jeito, porque você realmente deu dinheiro para as pessoas, mudou a vida de quem não tem nada, óbvio que mudou e mudou muita coisa. Só que o problema é que, e aqueles 3 pilares básicos? E a educação? Liberdade, igualdade e fraternidade. Se tiver na França, né? Se tiver na França, pode ser, lá em 1789 pode até ser. Mas enfim, e a educação? E a segurança? E a saúde? Entendeu? Porra, você gastou tanta grana com isso, coisa que, mano, se você dá o básico para a população, se você der os caminhos para a população saber se virar, ela vai se virar. É simples. O brasileiro ele já tem fama de ser preguiçoso. E você ainda sai dando grana pros outros. Esse é o problema. E outra coisa, o dinheiro que você está dando está estimulando a economia sim. Só que ele está saindo do mesmo lugar que ele está entrando. Você não está gerando renda. Esse é o problema. Se você não tem ninguém trabalhando, você não está gerando dinheiro. Você está pegando o dinheiro que você tem e gastando com você mesmo. Esse é o problema. Entendeu? E foi isso que em partes, não foi só isso, claro, eu acho que o principal problema do Brasil é corrupção e ponto, entendeu? Óbvio que não existe nenhum sistema, nenhum país livre disso, que consegue se ver livre disso, mas a gente pode fazer várias coisas para amenizar isso. Entendeu? Sim. Então o problema é esse, você está girando dentro de um círculo onde você não está gerando dinheiro. E para dar dinheiro para os outros, você tem que imprimir mais dinheiro. Quando você imprime mais dinheiro, você gera inflação. Quando você gera inflação, as empresas aumentam mais o custo das coisas. Então acaba que você acaba voltando para o mesmo buraco, entendeu? Você acaba voltando para o mesmo buraco. Outro problema relativo à economia, questão de imposto. Eu sou a favor de distribuição de renda? Não totalmente. Eu sou mais a favor de distribuição de impostos. Eu acho que quem tem mais tem que pagar mais. Isso eu sou a favor. Só que aí você entra no problema da empresa. Se você for cobrar mais da empresa, a empresa não vai querer ficar aqui. Então é de se pensar. Foi o que eu falei, não existe nada perfeito. Não existe nenhum sistema político perfeito, não existe nenhuma ideologia perfeita, mas existe a ideologia que mais dá liberdade para as pessoas e mais dá liberdade para o país. E é nisso que eu passei a acreditar de uns 2 anos para cá, com essa onda mais... Fascista. Exatamente, mas você não concorda com... Enfim, você não precisa concordar, mas é assim que funciona. Para você dar mais dinheiro sem gerar mais emprego, você tem que imprimir mais dinheiro. Quando você imprime mais dinheiro, você tem mais inflação e aí você fode com todo mundo, inclusive com aquelas pessoas que você quer ajudar. Então acho que melhor do que dar dinheiro é dar oportunidade. Por exemplo, uma coisa bonita, o ProUni e o FIES, que é coisa mais, não vou dizer populista, mas vamos falar com populista, que é coisa mais populista do que isso? Dar oportunidade para quem não tem oportunidade financeira. Isso foi bom, isso foi bonito. Foi bom para as faculdades, porque eles abatem no imposto de renda. E foi bom para quem conseguiu entrar na faculdade. Eu consegui entrar por causa de uma dessas 2 ferramentas. Você também conseguiu entrar por causa de uma dessas 2 ferramentas. E é isso que importa, dar oportunidades, entendeu? Isso aí eu acho que não tem ninguém que critique, né? ETEC foi uma coisa boa também, FATEC. É bem melhor do que você dar dinheiro para os outros. Sim, eu acho que uma coisa que a gente pode falar, sem dúvida, é que nesses últimos 4 anos, o acesso à faculdade, principalmente, ficou bem mais fácil. Né? Não tem como falar que não ficou. Não tem como falar que não ficou. Antes até era mais fácil do que hoje. Hoje você vê muita gente se planejando em fazer. Hoje é normal você encontrar alguém e a pessoa falar para você que faz faculdade ou que pretende fazer faculdade. Sim. É uma coisa
coisa normal e são programas interessantes porque, assim, um dos problemas do início desse governo de 4 anos atrás é que o Estado ainda queria assumir esse papel de paizão. Eu acho que esse é um dos principais problemas do Brasil. Ele tem que admitir para ele que ele não vai ser o paizão de todo mundo, entendeu? Que, infelizmente, é uma troca. O Estado pode te facilitar, que eu acho que é o que tem que fazer, pode te ajudar, mas você também tem que fazer algum esforço para o Estado. Exato, por exemplo. O FIES é um bom exemplo disso. O governo vai pagar para você, Exato. Vai pagar os seus estudos, vai te dar as condições mais fáceis, e inclusive agora mais fáceis ainda com as alterações que o governo atual fez. Só que depois você vai ter que pagar, entendeu? Porque é uma troca. É uma troca e uma facilitação ao mesmo tempo. Entendeu? Você não, é um empréstimo. Vamos isso a gente pode fazer. Um empréstimo não abusivo. Entendeu? Porque os juros do FIES eles são baixíssimos e você pode pagar 30 anos. Então a gente pode ver que quando a gente entrou em 2014, a gente, pelo menos em São Paulo, tá? Eu queria muito poder viajar para o Nordeste para ver realmente como é que são as coisas lá e para o Sul também. Mas aqui em São Paulo a gente teve, por exemplo, antigamente quando você falava em favela em São Paulo, é um lugar onde você via as pessoas mais miseráveis possíveis. Ou você ia lá para fazer o corre, né? Ou você ia lá para fazer o corre. Agora, quer dizer, em 2014, 2015, quase ali, você ia na favela, você via nego de... Não, é muito de X35. Você ia na favela, você via nego, tipo... Ah, mas você vai ver o quê? Branco que não tem zoeira. Olha lá os caras já. Você vê... Você vê eu morei em uma favela próxima, muito próxima a uma favela, durante muito tempo da minha vida. Em duas, na verdade. E, a condição das pessoas realmente melhorou muito, sabe? As pessoas tinham condição de comprar roupas de marca, roupas boas, que era aquilo que as pessoas gostavam, elas gostavam daquilo. Não é só porque, tá usando roupa de marca porque tem dinheiro. Não, aquilo demonstra... Isso é excelente, você girando a economia para mim e para todos. Eles entenderam como é que funciona. Então, a gente foi criado nesse meio também, os caras falaram, vou lançar um kit da Oakley, hein? Sim. Aí ia no shopping, comprava o kit à vista, porque realmente as pessoas tinham mais dinheiro, as coisas eram mais baratas, as pessoas conseguiram comprar aquilo e conquistar aquilo. Mas aí você percebe isso que o Thiago tá falando. Eles não tinham incentivo. Eles podiam pegar esse dinheiro, eu não queria falar desse jeito, mas as pessoas poderiam pegar esse dinheiro para procurar coisas mais úteis para o seu desenvolvimento, mas não, apenas aumentaram o seu poder de consumo. Cada um faz o que bem entender com o dinheiro, mas porque nunca foram incentivados pelo governo a querer coisa melhor. Isso por governo nenhum, tá? Eu não tô falando mal só dos governos de esquerda. Não, nunca foi. Não tô falando mal só dos governos de esquerda. Nunca foi. Quero deixar claro. Então você, realmente foi uma transformação, sabe? A gente via o pessoal morando melhor, tendo seus bens, mercado imobiliário girando forte, até 2015 também foi assim e tal. Só que isso acabou gerando uma bolha porque não foi planejado. Tipo, conseguimos esse resultado e ficamos comemorando esse resultado. Olha que da hora, ó a capa da Time, que da hora, aqui o Gator voando, pá. E a gente só ficou comemorando e não fizemos o próximo planejamento. Exato. E aí entra essa questão do famoso governo golpista, porque a gente foi um planejamento que veio desde antes desses 4 anos, continuou em 2014, porque o pessoal tá ainda celebrando, vamos continuar, né? Só que aí não foi feito nada e aí depois vem um outro governo que tenta agradar gregos e torianos, e aí depois vai entrar um outro que a gente não sabe, né, meu parceiro, o que vai rolar. Exatamente. Só complementando o que você falou, é justamente esse o problema, entendeu? Cara, se o Brasil tivesse uma fonte infinita de grana, aí eu seria totalmente a favor, beleza, mano. Sei lá, mano, não tem onde enfiar dinheiro, dá pros caras então, velho, dá pros caras. Só que as coisas não são assim, felizmente, porque faz a gente ter aquele senso de valor, de correr atrás. E é esse o problema. Poderia ter sido dado dinheiro? Lógico que poderia. Só que é o seguinte, o que poderia ser feito? Ô, minha filha, você é mãe? Você tá criando teus filhos? Precisa de dinheiro? Tá bom, toma aqui, ó. E é filho, viu? Porque lá no Nordeste o pessoal gosta. Então, esse é o problema. Você estimula a criatura a ficar prenha todo ano pra conseguir mais dinheiro. E é desestruturado. Só vamos colocar um dado antes, segura.
O Bolsa Família exige que você, a partir do governo Dilma, começou a exigir que se você tivesse seu filho matriculado e tal, tinha que matricular o filho na escola, o filho tinha que passar de ano, tinha uns trâmites assim, eu não sei muito dizer, mas tinha isso. Mas, indiferente, isso não é o suficiente para o que a gente conversou aqui. Não é o suficiente, entendeu? Agora, o que seria legal? O Estado ele tem um leque de ensino bom até, gratuito. Eu digo bom não necessariamente em qualidade, mas em oportunidades. Então o que poderia ser feito? É o seguinte, além de cadastrar, de matricular seu filho numa escola, matricula ele em outros cursos do Estado, porque ele estando matriculado nesses outros cursos de Estado, a partir dos 16 anos ele pode trabalhar como menor aprendiz, esse tipo de coisa. E, mano, isso é simples de fazer. Simples, entendeu? Porque é uma mão de obra barata para as empresas e é uma oportunidade de emprego para criança, para o adolescente, né, não é mais criança, que pode ajudar em casa, que pode subir na carreira, não precisar mais do recurso governamental, ajudar a família. Que, a gente que veio de baixo, a gente sabe que, um dos nossos maiores sonhos é conseguir dar uma vida boa para nossa família. Esse é um dos nossos maiores sonhos, entendeu? Então, por que não estimula isso? Por que não fez isso? Em vez de só sair dando dinheiro. Esse é o problema, entendeu? Ou então é o seguinte, você tem filhos, beleza, fica 2 anos aqui recebendo o nosso incentivo monetário, depois de 2 anos, sua criança já vai estar um pouco maiorzinha, você já pode colocar ela numa creche, você vai procurar um emprego. Entendeu? É esse tipo de coisa. O problema não é dar dinheiro, o problema é só dar dinheiro, entendeu? Porque você só vai imprimir cédula, cara, só vai imprimir moeda. E isso aí vai voltar pra você, e vai voltar grande. Esse é o problema. Ok, a vida deles mudaram. E realmente mudou. Eu tava na Brasilândia esses dias, na casa da minha tia, que eu falei pra você. O problema é o que vem agora. E depois de 2016, o que aconteceu? Depois de 2016, a gente teve o primeiro ano do governo golpista, né, meu? Teve o primeiro ano do governo, né? E, assim, antes quando a gente teve o impeachment, o Brasil meio que enfraqueceu muito. Quer dizer, já estava enfraquece durante o processo, né? Porque quando a gente tem a substituição do governo, o dólar e o famoso mercado começam a ficar felizes. Sim. Mas o que acontece? Infelizmente, quando a gente teve essa troca, o Brasil antigamente, vamos dar o braço a torcer, porque até agora a gente está criticando, mas ele era muito forte externamente. Isso quando? Durante o governo Dilma e o governo Lula também, principalmente no governo Lula. Principalmente no governo Lula, por quê? Porque tinha milhões de empresas injetando capital aqui nessa país. Sim, aí posteriormente nós fomos ver que tinha a Odebrecht, que tem esquema com o mundo todo, e quando eu falo esquema, não é esquema bom não. Só você vê aí que o Odebrecht derrubou o presidente do Peru. Não, os caras eles têm obra em Cuba. Aí você me fala, por que uma empresa? Quando a gente fala da Odebrecht, é engraçado, quando a gente fala da Odebrecht aqui, porque derrubou, teoricamente, a Dilma, não foi um caso só aqui, a Odebrecht derrubou diversas pessoas em diversos cargos na América Latina, quase todas. Sim, primeiro que numa empresa brasileira, né? Sim, justamente porque o Brasil começou a ter uma participação, mas eu nem vou falar disso, a participação na política internacional brasileira era muito forte. Era muito forte. Tanto que a gente teve durante o governo Dilma a criação dos BRICS, que está aí até hoje. E é engraçado a gente ver porque antigamente a gente tinha os BRICS, que era basicamente todos os países, com exceção da China, que já era meio assim, mas quase todos no mesmo patamar. Olha a Índia. Hoje a China, a Índia hoje é candidata a superpotência. Pois é. Não é nem um país desenvolvido, é candidata a superpotência. Você pega qualquer vídeo aí de tecnologia gringo na internet, é quase tudo indiano, velho. Exato. Não sei te dizer muito o que eles fizeram lá, mas eles conseguiram se desenvolver. Por quê? Porque eles aproveitaram essa onda crescente e eles têm um sistema democrático lá muito efetivo. Acho que eles nunca tiveram um impeachment nem nada. Eles sempre foram muito... Independente do governo que estivesse lá, o compromisso do país continuar, pelo menos economicamente estável. Eu acho que isso faltou aqui. E olha que tá num lugarzinho ali que não é muito quieto, né? Então, o pessoal fala que teme a terceira guerra mundial entre os Estados Unidos e a Coreia, mas a guerra mundial pode acontecer. A terceira é entre a China e a Índia, disputando a principal participação no cenário mundial, que foi as mesmas coisas que ocasionaram a Primeira Guerra Mundial. Mas isso a gente pode conversar em outro episódio. Exato. Enfim, o Brasil era muito poderoso nisso, e aí quando trocou o governo, morreu praticamente. Hoje o Brasil não tem participação em nada. Mas quando trocou o governo pra quê? Pro Temer? Sim. Tá.
muitos países, porque tem uma filiação ideológica com o governo anterior, se afastaram, aí a gente vê aquela galerinha lá, Cuba, Venezuela e afins, e países ali do Caribe, e entre outros também, que não são totalmente ideologicamente declarados, mas são. Então a gente teve absurdos, por exemplo, o primeiro premier de Israel fazer uma viagem em diversos países aqui da América do Sul, mas não passar no Brasil, onde o presidente do Brasil é árabe, onde a gente tem a maior comunidade judaica, eu acho que O presidente do Brasil, o Temer é árabe? Não sabia. Onde a gente tem uma comunidade grande judaica aqui. Enorme mesmo, enorme. Sabe? Entre outras coisas, sabe? O nosso governo golpista não queria ser visto por ninguém. Ninguém queria tirar foto do lado do cara e tal. Então foi uma coisa muito... Eu fico chateado com a questão do impeachment por causa disso. Eu acho que, sim, foi uma coisa necessária para a gente estar onde a gente está hoje, em 2018. Ainda tratando da nossa pauta de retrospectiva. Hoje a situação pra gente começa a estabilizar, pra gente conseguir melhorar. A gente teve muitos avanços, porque a crise vem, mas ela traz muitas coisas boas também. A inflação é a mesma coisa, porque diante a nego perder emprego, nego ficar desempregado, ficar sem nada para fazer, começam a surgir empreendedorismos. Hoje a gente tem muitas empresas de empreendedores, muitas empresas que surgiram, muitos negócios que vieram para cá para se aproveitar dessa situação. O Uber é a melhor case que a gente pode apresentar referente a isso. O Uber veio para cá numa época que tinha muitas pessoas desempregadas, não tinham o que fazer, ofereceu uma fonte de renda prática, até então, naquela época, sem burocracia. As pessoas começaram a aderir muito. Então foi um dos casos, a gente tem vários outros que, se a gente for enumerar aqui, a gente tem que pesquisar muito, mas de empresas que vieram para cá, ou empresas que nasceram aqui, tal como é a 99 Táxi, que hoje disputa com o Uber aqui, que cresceram. Foi uma empresa chinesa, isso, que cresceram no tempo de crise, viram na crise a oportunidade de crescer. Então isso foi bom, essa mudança foi boa. E eu acho que são os três motivos positivos da crise para a gente estar aqui hoje. As pessoas terem mais consciência, procurarem ser mais política, porque se você vê antes de 2014, quem se interessava por política? Ninguém. Hoje, você consegue discutir com política com praticamente qualquer um. Pelo menos de tudo que está acontecendo, pelo menos o conhecimento mais básico, qualquer um tem do cenário atual. Sim, hoje muita gente sabe o que um deputado faz. Óbvio que ainda a maioria não sabe. Muita gente sabe os nomes dos deputados. Assim, é claro, eu não tô querendo me colocar no lugar de todo mundo, mas eu, pelo menos, e o Thiago também, ficamos muito mais politizados. Hoje eu sei os nomes de deputados, sei a função de cada um, não sei o que eles fazem, sei que o Brasil é um sistema bicameral. Procurei saber várias coisas e consegui saber várias coisas, porque você pode ver isso na própria TV. Por que a TV fala tanto de política atualmente? Porque isso dá ibope. As pessoas querem saber, as pessoas assistem e procuram isso. Antigamente não, era duas notícias de política, de futebol, carnaval, Copa do Mundo. Eu ainda tenho um pé atrás. Ficamos assim. Tá, só pra terminar. O engajamento das pessoas da política, o empreendedorismo que cresceu bastante, e são esses dois só. Sim, Porque o engajamento das pessoas da política fizeram aparecer vários outros movimentos, várias outras ideias de país. Hoje as pessoas discutem muito o Brasil. Mesmo que for pra criticar, as pessoas discutem. Sim. E serviu muito para abrir os olhos, eu acho que foi isso. Não, com certeza, só uma coisa. O jeito que você falou... Eu acho que eu tô falando alto, hein, bicho? Eu acho que tá também. O jeito que você falou deu a entender que você jogou tudo nas costas de Teminho. E realmente, caiu tudo nas costas dele, só que não é tudo culpa dele. O cara ele é um filho da puta, não discordo. Só que tem uma coisa, muita coisa aconteceu porque os últimos 2 gestores cagaram. A gente não pode esquecer disso. Então, muita coisa aconteceu porque os últimos 2 gestores cagaram e a gente não pode falar que isso é mentira, principalmente com essas políticas populistas. Outra coisa, quem fala do governo copista, né, meu? Tem que se lembrar que colocou o cara lá de forma indireta, entendeu? Colocou o cara lá. Mas isso é legal por quê? Porque assim como eu votei no Aécio e me arrependi depois das coisas que aconteceram, quem votou na Dilma e viu o Temer como vice assumindo, vai se preocupar mais também. Isso, porque além de se preocupar com o principal, vai se preocupar com o vice. Sim, exatamente por isso que foi bom, porque as pessoas hoje, independente a pessoa pode
ser total ignorante, não procurar saber de nada, mas ela sabe hoje, as maracutaias vieram à tona. Exato. Essas parcerias de PT, PMDB, PCdoB, não sei o quê, hoje estão muito mais às claras, hoje você entende, entendeu? Exato. Antigamente esses caras, golpistas, ficavam escondidos, né? Só Sim. apareciam com um candidato mais limpinho e tal. Hoje não, hoje você sabe a real. Tanto que hoje a gente não tem candidato, se você for ver, todo mundo tá meio indeciso. Mas a visão do brasileiro sobre política hoje, eu ainda acho ela muito rasa. Principalmente porque a maioria da galera que se informa sobre política só pela TV acaba tendo uma visão bem equivocada das coisas, que a gente sabe que a nossa imprensa é porcamente imparcial, muito pelo contrário. Ela tá bem a favor de quem tá ajudando ali financeiramente. Fernando Moura. Mas é verdade, infelizmente é verdade. Tem gente que gosta de falar da Folha porque ela é de direita, mas você vê muitos posts da Folha, muitas matérias da Folha que são, agora eu tô falando, Não sei, só pra... que são de esquerda, entendeu? E isso eu acho legal. Você tem que ter um corpo editorial vasto. Isso se chama democracia, isso se chama liberdade de expressão. Só que na TV as coisas não são bem assim. A gente tem pouquíssimos apresentadores dentro de jornais que têm uma visão diferenciada e que jogam a conversa na mesa. Tem o Bochá, tem o Alexandre Garcia da Globo, tem a Joyce Hasselman que não tá na TV, mas tá na grande mídia ali também, né? Não, tá no rádio também. Então, tá no rádio. Tem o Felipe Moura Brasil. Tá na TV, né? Não sei. Não sei também. Eu sei de Felipe Moura esquerda. Brasil. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, a visão do brasileiro ainda sobre política é quando... Primeiro, eu não vejo TV, mas eu já perguntei pra minha mãe e pra... Bora Brasil é colírio, né? Você tá ligado? Deixa eu falar. Quem tá ligado no Bora Brasil? Mas eu já perguntei pra minha mãe, pro meu padrasto, pessoas que veem TV. Você não ouve falar de Bolsonaro na TV, não ouve mesmo. Eu já procurei também algumas matérias e não achei. Isso aí não quer dizer que não tenha, mas pelo que eu vi, tipo, falam pouquíssimo. Procurou onde? No Bing, mano? Não, Bing é de comunista, procurei no Google, que é de mais comunista ainda. Mas enfim. Então, o que acontece? A visão política do brasileiro ainda está muito com aquilo que chega para ele. Ele ainda não corre atrás. Pelo menos aquele brasileiro afegão médio, né? Como diz o Emílio, né? Mas que não vai atrás da informação. Que acredita no que a Globo fala, que acredita no que a Record fala. Eu não estou dizendo que eles são totalmente mentirosos, mas às vezes eles são sim tendenciosos. Assim como vários veículos de comunicação são assim, já falei, sou um cara mais posicionado à direita, embora não me considere conservador, mas assim como o Nando Moura tem tendencioso, assim como, enfim, várias pessoas da direita brasileira são tendenciosas. E é justamente esse o problema. A vontade política, no geral, cresceu, mas o engajamento de ir atrás, de pesquisar sobre o candidato, de saber quem é quem, do pessoal mais antigo, ainda não tá boa. E são uma grande parte dos votos. Falando do que Temer fez, eu acho que assim, o cara ele é um filho da puta, né, um sujo, mas ele tomou algumas medidas que precisaram ser tomadas. Só não precisa sair vendendo tudo pra China, né? Só eu discordo, acho que todo mundo discorda. E eu vou abrir aqui uma questão que me preocupa bastante. Próximo presidente, porque tá crescendo uma onda gigantesca de direita, o que aparentemente me mostra ser bom no sentido econômico. Só que o que me preocupa é no sentido ideológico, religioso e esse tipo de coisa. A gente tem aí a candidatura do Bolsonaro já confirmada. A gente tem que esperar dia 24 de janeiro para saber se Lula vai poder ou não se candidatar. A gente tem aí Manuela Dávila, que é lindinha, meu Deus do céu, mas pelo amor de Deus, eu falo merda pra caralho. Isso me preocupa. Entendeu? A gente tem mais alguns, mas acho que tem o Cirinho Gomes. São os principais e me preocupa por quê? Porque, cara, a direita ela deu uma guinada gigantesca. E eu acho que é necessário. Eu acho que a gente precisa de uma pessoa um pouco mais nacionalista. Essa é a minha visão. Só que o problema é que foi aquilo que eu falei. Embora você não tenha que dar dinheiro para os outros, foi aquilo que a gente viu no Congresso do MBL. O problema da direita é que ela esquece dos menos favorecidos, ela esquece da parte social. E aí, quem virá? Se for de direita, primeiramente, vamos separar em 2 pontos. E outra coisa que eu quero dizer, para o brasileiro não se esquecer, fora Temer não quer dizer volta Lula. Tem que separar muito bem as coisas, tá? Eu sou do time do fora Temer, mas não sou do time do volta Lula. Primeiramente, vamos separar em 3 coisas. Primeiramente, cada um tem direito de fazer o que bem entender com o seu voto e o que bem entender com a sua ideologia. Se você é comunista e quer a Manuela Dávila lá, ou pior ainda, Marina Silva, Rui Pimenta, você pode querer o que você quiser. Fique à vontade, fique à vontade. E aí, engraçado, né? Porque falam que a gente não vive numa democracia. Porra, se isso não é democracia, eu não sei o que é, mas vamos lá.
Se isso não é democracia, eu tenho uma lista de países que eu queria recomendar para as pessoas viajarem. Depois, se o editor deixar, eu posso passar. Vai lá. Para eles verem o que é não ter democracia. Mas Vai vamos lá, vai lá. Primeiro ponto é que a gente tem que ter 98% de certeza que o Lula vai participar das próximas eleições, sim. Talvez não como candidato. Por quê? O que pode acontecer? Talvez ele seja condenado, ou ele já foi condenado, porque a gente não sabe em que espaço-tempo a gente está. Talvez sim, porque 24 de janeiro, você falou, né? 24 Véspera de aniversário de São Paulo, esse estado maravilhoso. Pô, seria um belo presente para São Uma cidade Paulo. maravilhosa seria. O que acontece? Mesmo que ele for condenado, há uma grande possibilidade dele fugir do país. Grande possibilidade. Assim como fez Maiquinho, né? Ele seria muito bem-vindo em outros países se já não tiver esquema para sair. Por que eu falo isso? Não porque ele é bandido e vai querer, não, porque muitos políticos já fizeram isso. A gente já abrigou políticos de outros países, presidente de Honduras e um político da Itália, que está tendo treta até agora há pouco aí, que foram acolhidos aqui durante o governo dele. Então agora ele pode cobrar o favor se ele quiser. E tem outros países que receberiam ele de braços abertos. E ele pode fugir para esses países e aí ficar que nem a Espanha está agora, eu sempre esqueço o nome do maluco, com o antigo governador lá da Catalunha. Ele não é governador lá, mas enfim. Que ele tá na Bélgica, a Espanha quer prender, mas o maluco vai ficar nesse tranco. E que nem tá o maluco do Wikileaks lá, O Julian Assange. vai ficar nessa mesma pegada. Mas isso não, se acontecer isso dele fugir, isso não impede dele participar. Porque ele pode declarar o apoio para aquele candidato que ele querer. De longe, fazendo vídeo na internet, fazendo sei lá o quê. Certo. Isso é um ponto. Segundo ponto, a gente tem que levar em consideração uma coisa que a grande imprensa não está levando em consideração, que são as questões dos votos nulos, que pra mim vai bater muito forte esse ano. Então, a gente já tá com voto impresso já, né? Foi aprovado. Não sei. Eu só sei que a gente vai ter uma quantidade imensa de votos nulos, porque a maioria das pessoas que eu disse antes, mesmo que minimamente importadas com política, elas estão furiosas. Lógico. E não acreditam mais em ninguém, até porque se você pegar os candidatos para olhar, você vai falar, esse é legal, mas Sempre esse tem. é ruim, mas... Sempre tem um pé atrás, né? Sempre Então tem um porém, não tem mas- ninguém. Então vai ter muito voto nulo esse ano, muito mesmo, e ninguém está levando isso em consideração. As pesquisas apontam, tipo, o Lula ganharia a eleição se fosse hoje. Mas as mesmas empresas de pesquisa, famoso Datafolha, aponta que a maioria das pessoas querem o Lula, mas também aponta que a maioria das pessoas querem o Lula preso. Exatamente. Então, caralho, Não faz sentido. Não faz o menor Cara, o que está sentido. acontecendo aqui no Brasil foi o que estava acontecendo lá na época do Trump, lá nos Estados Exato. Unidos. Aí a gente Essa vai entrar... imprensa falsificadora Isso. que quer te vender uma ideia que não necessariamente é a verdade da nação. Aí a gente vai entrar no terceiro e último ponto, que é a interferência externa, né? Que é um fenômeno que a gente viu acontecendo com todos os grandes países, Estados Unidos, França, Holanda também teve. Holanda não é tão grande assim, estou dizendo pelo ranking das economias. E claramente vai ter no Brasil, claramente. Como que é essa interferência? Não é direta. Não é hackeando a urna, hackeando o papel, seja lá o que for. Não é assim que funciona. É manipular as informações. Então vão surgir diversos sites de fake news que já tem. Quando eu digo fake news, são fake news mesmo. Daqueles mesmos sites que inventaram aquela história do Trump, que gostava de golden shower, com várias putas no quarto lá e tal. É nesse nível que a gente vai ver. Já tem veículos de imprensa especializados em procurar... Olha o tempo aí, meu querido, olha aí. Procurar saber se a notícia é verdadeira ou não. Isso tem que aumentar mais, mas a gente vai ter essas três coisas que a gente precisa levar em consideração ao cenário de 2018. Eu sinceramente não sei o que vai acontecer, mas a única coisa que eu espero é que o próximo que vier não retroceda nas coisas que foram difíceis de conquistar nesse governo. E aí o que você acha bom ou não é questão sua, mas eu tenho as coisas que eu achei boa, inclui as reformas que eu achei necessária. A reforma da Previdência ainda precisa ser discutida, mas estipulação de teto, reforma trabalhista, outras micro-reformas também, venda de alguns ativos do governo, diversas outras coisas eu achei que foram muito interessantes e que o próximo governo venha que mexa daí para frente, que não volte para mexer tudo, para depois ter que remendar os próprios buracos que fez, aí vai ser aquela mesma coisa, em 4 anos não vai dar tempo de fazer nada. Então que respeite a economia e aí faça o que os seus eleitores pediram para fazer.
Uma coisa sobre só para finalizar, do Temer é que a gente critica muito ele de fato errou, isso é mais provado e foi protegido pelos deputados e tal. Protegeu, né? E ainda é. E tomou várias medidas idiotas, como a saída de Natal, totalmente sem sentido, o negócio da escravidão, totalmente sem sentido, coisas que, sei lá, ele não sei porque que ele faz, talvez para agradar alguns setores, mas a gente tem que entender que se você hoje quiser se candidatar a presidente e quiser mudar o país, você não vai ser muito diferente do Temer, porque para você mudar alguma coisa, você precisa jogar o jogo dos caras. E o Temer é o melhor cara que joga esse jogo. Sim, isso é indiscutivelmente. Agora, se acertou ou errado, fica cada um decidir. Sim, é óbvio que tem coisas que são acertadas, eu não acho que são erradas não, mas aí é que tá, o fim não justifica o meio, entendeu? Você fazer as coisas desse jeito que você precisa chegar ali, não justifica, entendeu? E o problema do Brasil, cara, ele é estrutural, não tem como a gente falar mal de fulano, de cicrano, de X, de Y, porque o que tá lá em cima é um reflexo do que tá aqui embaixo, não tem jeito, não tem jeito. Você reclama, foi o que a gente falou no último podcast, você reclama do cara que tá lá roubando lá em cima, mas você é o tipo de cara que compra bagulho sem nota porque vai ser mais barato, entendeu? Você reclama do cara que tá roubando lá em cima, mas você é do tipo de cara que se o maluco cai uma carteira, o maluco tá na sua frente, a carteira dele cai, você pega a carteira e vai embora, entendeu? Então esse é um problema cultural, mano, estrutural do Brasil, isso é uma coisa muito difícil de mudar. É por isso que eu acho bom ter uma mudança totalmente radical não no sentido de matar os gays e os negros, mas no sentido de, mano, vamos colocar alguém aqui que bote ordem na casa, vamos colocar alguém que, porra, dê valores pra sociedade, entendeu? Sabe, porque... E coisa besta mesmo, porque isso é uma coisa que é demorada, isso pode demorar de 20 anos pra mais, até você ter um cenário político legal. Porra, e é isso que tem que acontecer, entendeu? Quanto às mudanças nos programas, isso a gente sabe que é quase impossível de acontecer. Mexeu qualquer coisinha aqui, vai ter uma revolta popular gigantesca. E outra, se algum político fazer isso, seja ele qual for, de direita, de esquerda, de centro, liberal, anarcocapitalista, porque no anarcocapitalismo você teria vários Temers disputando pra ver quem rouba mais. Exatamente. Mas independente de quem for governar, seja ele de qualquer ideologia, seja político ou econômico, tem que pôr o pé no chão. Só que é o seguinte, eles não vão tirar esses programas, não vão tirar nenhum deles. Só que pensa nessa frase que eu vou te falar. Para as carças não cair, você tem que apertar. Pensa nisso. E 2018, eu tenho um sentimento que ele vai ser um ano muito bom. Só que ele pode ser um ano apertado, assim como 2019 também. Para quem sabe, no meio de 2019, começo de 2020, as coisas começarem a economicamente fluir e o Brasil voltar naquela época de ouro que era 2008, 2006, 2008, por ali. É isso que eu tenho para falar. Tiagueira da Quebrada tá indo embora. Falou, até mais. Como a gente costuma conversar aqui nas internas, 2018 é um dos anos mais importantes do Brasil até o momento. Faltou algumas coisas para a gente conversar, queria falar um pouco mais dos movimentos sociais que surgiram assim nesses últimos anos, mais do feminismo, mais de outros movimentos, mas eu prometo trazer isso no próximo assunto, mais detalhado, com mais informações, com mais dados. Mas é basicamente isso aí, né, meu parceiro? Vamos subir o som? Isso aí, bora subir o som, subir a carreta furacão aí que tá bonito. Bora. Tem mesmo, viu? E tem mesmo, viu? E tem até cabelo grande.